Adelaine, psicóloga, especialista em saúde mental, empresária, e se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo! Muitas mulheres confundem o posicionamento da esposa com o posicionamento da mãe, o que traz inúmeros prejuízos para a relação. Você conhece alguém que faz isso? Ou você mesma já fez isso em sua relação? Se você quer compreender como isso acontece e aprender a criar estratégias para sair desse ciclo, fique até o final deste vídeo. Alguns homens, desde criança, são super protegidos pela mãe e não são cobrados de forma adequada sobre os seus devidos deveres e papéis como homem, e o resultado disso pode aparecer no casamento, fazendo com que ele acabe confundindo o posicionamento da esposa como de mãe. Pedir à esposa para realizar obrigações simples, como servir sua comida, separar sua roupa, tipo, que roupa eu vou vestir, lavar seu prato, dentre tantas outras coisas, são atitudes simples que os homens pedem às mulheres que elas façam por eles. Mas vamos pensar, se o homem coloca a mulher neste posicionamento, né, nesse papel de mãe, e ela aceita, a gente tem um outro que está aceitando este lugar. Seria a responsabilidade dela não aceitar ocupar este papel. Para começo de conversa, a mulher precisa compreender que ela exerce diferentes papéis na sociedade. Os homens também, claro, mas como hoje vamos focar no comportamento feminino, falaremos sobre o papel da mulher. A mulher é dona de si mesma, mas também pode ser esposa, mãe, amiga, profissional, dentre outras. É preciso que a mulher se questione todo o tempo se ela está exercendo o papel adequado nas diferentes situações. Mas o que é isso, Adelaine? É se ela está assumindo o posicionamento que cabe àquele lugar que ela ocupa. Nas situações em que estes papéis estão alterados, trocados, o que percebemos de comum é a existência de conflitos na relação, insatisfação, desânimo nos relacionamentos por parte de ambos. Numa relação onde a mulher exerce o papel de mãe do marido, percebemos o grande esgotamento dessa mulher. Falta de desejo em relação ao marido, falta de perspectiva, de orgulho em relação a esse homem. E isso vai aos poucos desgastando o casamento, tanto para a mulher quanto para o homem, que quando passa a ter uma mãe, vai precisar de uma esposa, né? Se ele coloca a mulher neste lugar, ele perde a mulher e fica só com a mãe. Mas você deve estar pensando aí, e aí, Adelaine, como mudar isso? Se você ocupa o papel de mãe no seu relacionamento, você precisa começar a ocupar o papel de esposa na vida do seu marido. Mas qual seria esse papel? Antes de pensar no papel da esposa, devemos pensar no papel de mulher. Você sabe aí o que é ser mulher? Você sabe quais são os seus sonhos? Você sabe como cuidar de si? Quais são os seus prazeres? Do que gosta de fazer? Se você conseguiu responder a essa pergunta, podemos pensar no papel da esposa. Papel nada mais é, na verdade, do que um posicionamento. Você se posiciona na sua relação de modo a permitir que o seu marido cuide lá das coisas dele sem a sua intervenção? Responda sozinho sobre o que é responsabilidade dele na relação, deixa ele se responsabilizar sobre ele mesmo, cuidar do próprio corpo, dos próprios desejos e escolhas. Ser esposa é construir uma autonomia em relação ao outro, é deixar que o outro exerça seu papel na relação independente de você. Sendo que o papel, no que diz respeito às obrigações, cabe aos dois definirem. Definirem o quê? O que cada um vai realizar individualmente, né? A sua parte, a sua responsabilidade, sem sobrecarregar o outro, sem ter que deixar a sua obrigação para o outro. Você tem alguma dificuldade em relação a isso? Se sim, me conte aqui nos comentários quais seriam essas dificuldades que você vive nesse sentido. Então, cabe a você, mulher, checar durante todo o tempo qual é este papel que você está aí ocupando na relação e assim, ter como um termômetro como anda a sua relação. Porque se você começar a observar o que incomoda, quais são os tipos de brigas que vocês estão tendo, você começa a perceber se você ou ele está ocupando um papel diferente do necessário. Isso acontece em todas as relações. Tem filhos que ocupam papéis de pais, tem pais que ocupam papéis de filhos. Então, isso tudo vai trazendo consequências emocionais. Então, fique de olho nisso. Deixe o seu marido fazer o que tem que ser feito. Em algumas situações, às vezes é preciso que situações desagradáveis aconteçam.
Às vezes ele esquece alguma coisa que é da responsabilidade dele e você não pode ir lá no lugar de mãe e cobrar aquilo dele. Às vezes vai esquecer, vai tomar um prejuízo por isso e vai ser preciso que você suporte esse mal-estar, esse incômodo, porque só assim ele vai crescer e sair do papel de filho. Quando o filho começa a fazer muita coisa errada, a mãe não precisa ir lá apontar para ele muitas vezes, mas deixar que ele mesmo resolva aquela situação que ele causou. Se ela ficar sempre ali em cima do filho, ajudando, fazendo por ele nunca vai crescer. E vamos dizer, nesse sentido, o marido também. Esse menino que precisa de uma mãe nunca vai se tornar um homem se ele não tiver a necessidade de ir amadurecendo, ir se responsabilizando, ir tomando por ele mesmo o resultado das atitudes irresponsáveis ou das situações que ele não quer arcar. E se você quiser saber mais sobre o assunto, acompanhe meu Instagram, que diariamente abordo diferentes assuntos sobre relacionamento, ansiedade, depressão, dentre outros assuntos, e vai ser um prazer receber você lá. Se você é novo aqui, clique no gostei, siga minha página, compartilhe esse conteúdo com quem você acha que esse assunto pode contribuir. Te vejo na próxima quinta. Tchau, tchau!